Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é Imersões Literárias. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A gente fez uma pausa enorme no canal por conta de uma série de situações que aconteceram entre 2020 e 2021. E a gente agora está tentando retomar nossas atividades. Então a gente vai conversar rapidinho. Eu tô com um horário muito apertado aqui. Não o horário cronológico do relógio, mas o horário cronológico da câmera. Então a gente vai conversar rapidinho sobre esse livro aqui, O Livro dos Baltimore, do Joel Dicker, que foi um livro que eu li há quase 2 anos, tá? Um livro que eu li já faz um tempinho. E se você quiser saber o que eu achei dele, tem algumas coisinhas para falar, puxa teu banco e bora papear. Bem, eu tenho aqui, vou até dar uma lidinha, porque como eu falei, esse livro eu já li já tem um tempinho, mas eu queria trazer para aqui para o canal, porque eu achei até a leitura bastante interessante. Tem algumas coisinhas assim que eu queria pontuar, mas eu achei a leitura bastante interessante. Então, só para vocês saberem assim por cima do que se trata, o Marcus Goldman fez uma espécie de livro autobiográfico dele, né? Recontando a história que ele viveu com o seu tio Saul, os Goldman de Baltimore, porque os Goldman era uma família dividida entre os Goldman de Baltimore e os outros Goldman, que é a família dele, no caso, né? Os de Baltimore era a parte mais rica dos 2 irmãos, assim. Aí vai contar a história da família, como os de Baltimore ficaram ricos e tal, e as relações ali interpessoais naquelas 2 famílias, a rixa entre os irmãos, fomentada principalmente por conta do pai e da mãe e tal. E aí ele vai repassar desde o momento que ele nasce, tentando entender essa guerra entre os dois, entre o pai e o seu irmão, a relação que ele teve com os primos, o Hillel, que é o primo legítimo, e o Uri, que é o primo adotivo assim, o garoto já foi adotado depois de grande, na verdade, além do seu relacionamento com a Alexandra, que foi uma paixão da juventude, e o quarto vértice, ou não, da gangue, que ela é, na verdade, o quarto vértice ou não, da gangue dos Goldman, que ela, na verdade, não tinha nenhum parentesco com ninguém, mas acabou sendo, vamos dizer, absorvida naquela família, né? São 462 páginas. Eu li no Kindle, vocês viram que eu mostrei para vocês ali no tablet. Eu li no Kindle. A leitura não foi difícil, porque a diagramação para o Kindle ali é tranquila, mesmo sendo um tablet, né? Lendo no aplicativo, não achei cansativa, mas são 462 páginas, então seria interessante você, se quiser ler essa história, dispor aí uma tarde, uma noite, sem interrupções, óbvio, querendo fazer de uma vez só, ou então ir lendo aos pouquinhos, né? Um pouquinho, um capítulo, outro e tal. A leitura até que é fluida, a história corre até de um jeito fluido. Conta com muitos flashbacks, então tenha esse cuidado. Conta com muitos flashbacks, porque o Marcos está relembrando a vida dele, né? Ele é um jornalista, um escritor, então ele vai colocar essas histórias, vai trazer à luz essas histórias da vida dele, então ele vai ter que voltar muito ao passado. Então cuida de não perder as linhas que ele mesmo está traçando ali entre o presente, que ele está nessa casa antiga do tio Saul, reescrevendo essa vida dele, ou escrevendo essa vida dele, e o que ele volta lá nos anos 80 e tal, quando ele precisa repassar essas histórias dentro da história para poder o narrador entender o livro dele e a gente entender também. Os personagens que são os mais significativos para a trama é o próprio Marcos, ele está narrando em primeira pessoa, tá? A Alexandra, que é o seu interesse amoroso, o primo Hillel, o primo Uri, o tio Saul e a tia Anita, que o Marcos, como ele era filho único, a relação do pai e da mãe com ele não era uma relação assim tão de amor quanto a relação que ele
sentia. Muitas vezes ele se pega desejando ter sido filho, na verdade, da tia Anitta e não da própria mãe. Então você sabe que vai acontecer aí um monte de conflitos familiares ao longo dessas décadas, né? Que ele está repassando. Então, e também tem o Léo, ou Leo, que é um vizinho que o Marcos conhece quando ele se muda para a casa do tio Saul. O Leo acaba se afeiçoando a ele, é um velho meio ranzinza, acaba se tornando um alívio cômico para a história. Porque a história, algumas coisas ali, algumas passagens, principalmente mais pro final, assim, são bem pesadas. Então o Leo acaba se tornando um alívio cômico, tá? Que palavras-chave que eu poderia trazer para você como temas? O ressentimento, a mágoa, a amizade, o amor. No primeiro momento, amor não correspondido, depois sim, o amor correspondido, mas não concretizado, enfim. Você tem uma série de pontos aí que a narrativa explora. Minhas críticas positivas, vamos começar pelas positivas. Como eu falei, a narrativa é fluida, então você não tem muitas palavras assim que você... Tipo, a pessoa que fez a tradução do livro foi uma pessoa bem perspicaz, então não tem palavras ali... Apesar de a tradução ser um pouquinho mais técnica, a pessoa não resvala no preciosismo. Legal. A linguagem, como eu falei, é fácil. Ele não perde tempo em muitas descrições, isso é ótimo. Muito bom do Joel. Gostei, Joel. Talvez você nunca veja, talvez não, muito provavelmente você nunca veja esse vídeo, mas ó, I like it. Porque muitas descrições cansam o leitor se elas não tiverem propósito. E isso é bem legal, ele dá mais valor às ações, aos diálogos que vão construindo a cena, que propriamente às descrições. As descrições têm o seu papel de te ambientar, pronto, e acabou. E o texto, nisso tudo, acaba não sendo monótono, ele não fica nos pensamentos do Marcos e nas impressões dos outros personagens muito tempo. Legal também. As minhas críticas, mais ou menos. O livro tem muitos ganchos, né? Muitos, como eles dizem em inglês, né? Muitos cliffhangers. No final todos são esclarecidos, mas até chegar ao final é quase como se você tivesse que ficar anotando para não esquecer de verificar se lá no final ele deu solução. Eu acho que alguns, os menos talvez importantes, poderiam ser indo resolvidos do meio para o final da narrativa. Minha visão. Como a narrativa então não é linear, fazendo muitos usos de flashback, você acaba tendo que tomar cuidado para não se perder, tá? A leitura é boa, prende sem cansar, você tem esse foco narrativo em primeira pessoa, então você também tem que levar em consideração que algumas das impressões do Marcos são as impressões dele e não necessariamente o que aconteceu daquele jeito fiel na história. Fica como indicação, eu gostei, foi uma leitura bacana, como eu falei para vocês, eu li no tablet, não li em formato físico, mas se você tiver como ler no tablet, ler no próprio Kindle ou adquirir, acho que é uma boa diversão, tá bom? Eu vou te esperar então no próximo vídeo, agradeço você ter chegado até aqui ao final, desculpa qualquer coisa, a gente teve que fazer um vídeo bem curtinho mesmo, e eu espero voltar no próximo vídeo com mais uma história para contar. Beijo!